Alô pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Terapeuta Holístico. Eu sou o J. Oliveira e nos próximos 6 meses estaremos juntos aprendendo essas técnicas de Feng Shui, numerologia e radiestesia. Eu vou repassar a vocês os conhecimentos, né? Hoje sendo a primeira aula, né? E vamos falar como você deve proceder no início de uma consultoria, né? Acredito que uma boa parte dos alunos pretendem serem profissionais, então, sem muita delongas, vamos partir já para a primeira questão, que é analisando os arredores do imóvel. Então, quando você for realizar um projeto, né, e você tiver a possibilidade de ir até o local, que é o mais recomendado, né, caso isso não aconteça, né, você pode pedir para a pessoa enviar fotos ou vídeos, né, para você poder avaliar essa redondeza, né, como são as casas vizinhas, quais os prédios, se tem vegetação, se tem rio, tudo isso é importante, qual o movimento da rua, né, isso é muito importante. Claro que uma visita em loco é a melhor maneira de você avaliar, porque afinal você é o detentor do conhecimento, né? O teu cliente às vezes não vai ter o mesmo olhar clínico que você. Então vocês, com o passar do tempo, vão acabar adquirindo esse conhecimento e claro que tem que estudar as teorias, né? Então, como que você vai fazer a avaliação dos arredores? Normalmente, você vai até o endereço da pessoa, né, do cliente, ou que pode ser uma residência, pode ser um comércio, pode ser uma empresa, né? E você vai olhar os detalhes. Então, de início, vamos supor que seja uma residência, você vai chegar lá no local e vai bater o olho se essa residência tem muro, se é cerca, como que é a questão da proteção da casa, né? Então, suponhamos que eles tenham lá muros de tijolos, de pedra, né, de concreto armado, que é os blocos, né? Normalmente essas pessoas, eles tentam passar, né, para a comunidade o reconhecimento de que eles são pessoas de confiança. Então, o pessoal que constrói esse tipo de muro, né, de pedra, de tijolo, de concreto, né, eles querem realmente serem reconhecidos pela comunidade que são de confiança. Claro que existe, né, um motivo de segurança, né, a maior parte das casas hoje em dia elas são protegidas por muros, né, mas a intenção da metafísica é essa, é o que eles transpassam. Né? Todo mundo gosta de ser reconhecido como uma pessoa de confiança. Né? Em outros momentos, se você vai e localiza naquele imóvel uma cerca de arame, mais comum, né, o arame, aqueles alambrados, né? Então, normalmente, o que acontece? As pessoas elas querem privacidade. Apesar de você olhar para o alambrado e ver que dá para enxergar tudo lá dentro, né? Mas queira ou não queira, a mensagem do alambrado, do arame, é privacidade. E depois tem aquele pessoal que tem a cerca mais difícil, né? Mas a gente ainda encontra cercas de madeiras e as estacas são separadas, né? Elas existem brechas entre elas. Fica até, quando é bem feito, fica até bonito, né? Então essas pessoas, assim, eles são bem tradicionalistas, né? Mas não quer dizer que eles não estejam abertos às mudanças, né? Essa é a mensagem que passa. Então você já vai ter como avaliar o cliente que você vai visitar, né? E depois tem aquela que o pessoal chama, né, de cerca paliçada, né? Que as estacas são todas juntas, né? Não deixam brechas, né? E que normalmente todas elas têm pontas no, na extremidade, né, mais alta, ou seja, para o pessoal não pular, né? Que era muito utilizado em fortalezas, né? É a cerca paliçada. Hoje ela é substituída por quê? Por muros altos que contém arame farpado, né? Normalmente tem um outro tipo de arame cheio de pontas, né? E muita gente também coloca caco de vidro. Essas, a mensagem que o pessoal vai passar é o seguinte, que eles não estão dispostos a revelar aos outros a natureza das suas emoções. Então são pessoas bem fechadas, né? Que não querem muito papo. Então você vai ter essa primeira análise, é o que você já pode ver. Claro que você chegando no imóvel, você tem o número, né? Eu sempre recomendo, quando a gente vai fazer uma visita, uma consultoria, já pega o número do imóvel, né? E a data de nascimento do cliente, porque você já faz antecipadamente alguns cálculos e você já sabe como você vai
tratar aquela pessoa. Aí a importância do local, né? Que a gente tem que ver o que está ao redor do imóvel, né? Ou que esteja de frente, né? Então, se você tem problemas, né, com templos e igrejas, porque lá o Yang ele fica muito desequilibrado, né? Porque o pessoal está lá sempre pedindo, sempre com problemas, né? Normalmente as igrejas o pessoal vai fazer oração, mas existe um conflito, né? No meio da oração existe o pessoal pedindo, que está aflito por uma doença ou por uma perda ou o que seja. Sempre existe. Então, templos e igrejas, apesar da função deles, ser vizinho não é legal desse tipo de situação. Cemitérios e funerárias piorou ainda, né? Porque, pô, não tem outra coisa que além de tristeza, né? Se você for pensar o cemitério e a funerária é tristeza. Açougues e abatedores, nada, a morte dos animais vai perturbar a harmonia, né? O tiro não é muito legal. Aí você tem lá um monte de outras coisas, os tiros, cassinos, que são coisas irregulares, né? Normalmente acabam criando confusões, etc. A escola, que é muito fundamental, né? Querendo que é importantíssimo ter escola, se ter escola perto de casa, então melhor ainda. Mas vocês têm que chegar e atentar para esse tipo de situação, porque no momento lá do intervalo, né, quando a molecadinha tá solta, né, o Chi fica que é uma correria só, né? O Yi e o Yang não consegue fazer a função deles, né? O Yin nunca vai ser Yin, o Yang menos ainda, quer dizer, vira uma bagunça generalizada porque a molecada corre para tudo que é lado, grita, né? Então essa energia acaba expandindo para as residências próximas da escola. Não é um desmérito da escola, mas enfim, é maneira de você ficar avaliando. Então tudo isso você, como um consultor, vai poder avaliar e já saber quais as energias que você pode encontrar naquela casa. Depois também hospitais que tem a questão da doença, da tristeza, né? A dor, né? Muitas vezes a agonia, né? Então, quer dizer, o hospital é uma das energias mais nocivas que tem também, né? Fora se você for falar de prefeituras, né? Como diz, prédios públicos, né? Tudo isso também gera uma energia muito ruim, né? Não é legal, né? E você vai, a gente não vou comentar todos os que estão aqui, vocês vão receber a apostila, né? Então você vai ter como ler isso e, como a gente fala, aos poucos ir assimilando. Aqui a gente dá uma comentada rapidinha, né? Para você saber como vai fazer. Uma coisa que não é muito legal é quando você tem um fluxo, né? De rio ou de uma avenida, né? Que é muito intenso. Então, quer dizer, o rio talvez não seja intenso, mas existem casas que eu já vi que alguns rios vêm de frente, né? A correnteza vem com a energia de frente para o portão daquela casa. Às vezes ele passa por baixo de uma ponte, né? E etc. Mas ele traz a energia e aquela energia acaba chocando com a entrada da casa. É muito ruim, né? Não é uma energia legal, porque ela é energia contra o fluxo da casa e o rio vem para atacar, para invadir. E isso acaba atrapalhando o movimento do Qi e ele acaba se transformando num Cha muito agressivo. E a avenida com muito movimento é a mesma coisa, principalmente se tiver veículos pesados, que além de ser um problema estrutural, né, ele também é um problema energético. Né? E aí você tem outras situações que também é importante você logo de início e visitar. Suponhamos, né, que você vá num imóvel e encontre os portões, né? Claro que tudo no feng shui você sempre tem que ter a coisa organizada, bem conservada, né? Tudo é importante. Aqui a gente obviamente escolhe imagens que são melhores, né? No dia a dia a gente acaba se deparando com várias situações. Mas imaginemos lá que você está avaliando um imóvel e você vai fazer o trabalho de analisar como seria o fluxo da energia. Então você compara o portão, né, azul, mais o portãozinho lá de ferro entre as pilastrinhas de tijolinhos, né, que as duas colunas de tijolinhos, você vai ver que o portão azul ele dá mais um ar de imponência, né, ele parece que ser mais robusto, mais forte, né, mais garantido, né, é maior que o outro, né? Então quer dizer, você já tem uma impressão. O outro portãozinho de ferro lá com as coluninhas de tijolinho dá a impressão do quê? Que ele está lá apertadinho entre as colunas, né?
como diz, indefeso, né? A gente vê que não é um portãozinho, né, que seja aquela fortaleza, né? A gente acaba avaliando ele como fraquinho, né? Então é assim que a energia vai atuar. Então a probabilidade é que o portão azul ele seja muito mais provido de energia do que aquele portãozinho menor. Normalmente o que a gente recomenda para o caso do portãozinho menor, né, na teoria, né, hoje, falando, o mais simples é colocar um paguá, né, o baguá, que é aquele octógono, né, colocar no portão, né, que vai ajudar a estimular a energia. Eu prefiro, essa é uma cura da escola do chapéu negro, né, eu prefiro, normalmente, se existir a possibilidade, de ampliar o portão, ou seja, a gente quebra e faz um portão novo maior, né. Agora, se não existe a possibilidade, a gente analisa a parte arquitetônica, né, para ver se há condições. Eu também acabo optando em colocar guardiões. O que são guardiões? A gente pega vasos, né, a gente vai calcular o tamanho, né, depende da possibilidade do local, né, e a gente coloca em cada lado um guardião do lado esquerdo, então a gente conta se tiver condições na pilastra lá, né, na coluna de tijolinho, a gente calcula 1,90 m para a esquerda, e a outra coluna a gente também contando com ela mais 90, 1 m, coloca outro vaso. Então a gente amplia, né, porque suponhamos que esse portãozinho tenha lá uns 90 centímetros de largura, mais os outros 2 metros, ele fica já com uma ampliação no tamanho dele. Aí comparando com o outro portão, ele vai acabar também tendo condições iguais, né? Hipoteticamente. Aí você trabalha essa situação. Mas se não existe possibilidade, aí a gente acaba optando pela opção de colocar o paquá, né? Essa é uma avaliação. Você também pode deparar que talvez não seja essa, mas você venha a ter portões assim, até parecidos na cor, né? Às vezes a gente vai levar muito em consideração o tamanho é importantíssimo, mas eu sempre peço a vocês deixarem cada vez mais a sua intuição aguçada. Por quê? Porque na análise o que você vai fazer? No caso do portão maior, né, que é o da casa que tem a numeração, ambos são brancos, né, mas você vê que o portão maior ele é mais vistoso, é mais charmoso, né, é mais bonito, né, dá uma impressão, um ar de que ostenta, né, etc e tal, então tudo isso influencia. Já o outro portão, a gente não desmerece, ele é um portão bem conservado, tá pintadinho, bonitinho, né, até visivelmente ele tem um visual legal. Mas o que? O que remete a gente logo de cara olhando para esse portão? Parece uma jaula, né? Se você olhar para ele, né, não parece que é uma jaula? Então isso já influencia, porque quantas pessoas que podem ver essa situação e vai ter essa energia de prisão, né? Porque a jaula é uma prisão, né? Então você vai acabar tendo essa informação já, como a gente fala, impregnada logo na entrada de casa. Então você teria que mudar também, né? Normalmente eu sempre recomendaria substituir o portão ou então a gente fazer as coisas que eu já mencionei na imagem anterior, né? Claro que dá pra gente trabalhar várias coisas, mas aí você tem as opções para isso, né? Se você chega e avalia uma outra situação, né, portões, né, de cores diferentes, mas com tamanhos semelhantes, aí você já olha e fala, pô, todos os dois são muito, né, visualmente bons, né, parece que são fortes, robustos, todos bem conservados. Esses são o que você olha, né, mas também a questão da energia. Praticamente a gente vai dizer o quê? Que ambos empatam, né? Porque a energia ela não vai distinguir um do outro, porque praticamente são tamanhos parecidos, né? As cores talvez influenciem e vão influenciar com certeza, né? Quando fizermos os cálculos das direções, mas a grosso modo, olhando assim, eles estão empatados. Então nesse caso a energia é igual para ambos. Você vai receber um TI de boa qualidade, tanto para o portão branco quanto para o portão talvez dourado, marrom, né? Não dá para saber direito. Mas aí você vai ter essa possibilidade. Já utilizando
o cálculo das direções, aí a gente já pode afirmar com toda certeza que pode ser, dependendo da direção, o portão branco tenha mais possibilidades de absorver uma energia de melhor qualidade, ou vice-versa, né? Porque aí você, utilizando a nossa ideia, é que você entende o seguinte, que o portão branco está de um lado da rua e o portão dourado está do outro lado da rua, ou seja, eles são vizinhos de frente, né? Então, nessa parte, as pessoas estão bem, né? Mas suponhamos, né, numa hipótese, né, que você tenha a situação e pegue um exemplo desse aqui. Aí você tem esse portão, né, todo suntuoso aí, e justamente a sua casa é o portãozinho com as coluninhas de tijolos, né? Então o que acontece? Se você for ver em questão de comparação, mesmo tendo a direção favorável para o portão menor, o portão maior vai conseguir absorver uma energia de melhor qualidade, porque ele, queira ou não queira, ele é maior e tem mais condições, né, de sugar essa energia de melhor qualidade. Então aí teremos que trabalhar, porque seria uma concorrência, como a gente fala, bem injusta, né? Porque realmente o portãozinho menor estaria levando desvantagem. Eu acredito que muitos de vocês, analisando esse tipo de imagem, devem de algum momento lembrar, né, de uma rua que vocês passaram, ou sei lá, um parente, um amigo que possa viver uma situação dessa, que logo na frente da casa dessa pessoa exista um portão muito grande, né, e que leve todas as energias. Ou pode acontecer que seja ao contrário, né, que o seu conhecido, o seu amigo, ele tenha a casa que está levando vantagem na energia, ele é próspero, etc e tal, e justamente o vizinho da frente, por ter uma entrada tão pequena, acaba sendo prejudicado. Então é legal que o Feng Shui, a gente também não quer tomar o que é dos outros, a gente quer o que é nosso, né? A gente trabalha para isso, para harmonizar as situações. Então, normalmente, a gente até recomenda, porque é legal você realmente trabalhar isso. A prosperidade, ela existe para todos, é como o sol, né? O sol não brilha só para um, ele brilha para todos. E a prosperidade que o Feng Shui traz, realmente é para todos, né? Então, quem tem interesse, sempre existe uma maneira de consertar. Então, se você, porventura, mora, né, numa casa e o seu portãozinho é desse menorzinho e você tem um vizinho com um baita de um portão desse na sua frente, aí você vai estar em grande desvantagem. Uma outra situação que a gente fala, porque a entrada da garagem normalmente hoje, né, é a entrada principal. Uma parte das pessoas acabam entrando direto pela garagem, né? Raramente tem portão social, algumas casas o portão social até está embutido no portão da garagem, né? Então é legal que você tenha um controle nessa entrada de energia e saiba que o Qi ele se movimenta em movimentos circulares, né? Em espiral, e ele é bem calmo, né? Uma energia bem tranquila, né? Ela vai lá permeando os espaços lá naquelas círculos espirais, né? E vai entrando, vai dentro da casa. Então normalmente a gente vê em alguns casos aí, as casas são mais difíceis de acontecer, mas eu já vi gente também que tem portão automático e entra na garagem como se fosse um foguete, né? A gente vê muito isso em condomínios de prédios, né? Que as garagens estão sempre com guardas e portão automático, etc e tal, e a gente vê aquela ansiedade, né? Aquela pressa, não sei porquê, o pessoal entrando nas garagens que já são ruins porque são subterrâneas, né? E sai depressa, entra depressa, né? Então isso influencia muito no Ti, né? E ele acaba se tornando negativo, né? E aí se transforma em Chá. E aí o que acontece? Aquela energia impregna a garagem, né? Porque praticamente ela não tem como subir, porque prédio é mais difícil ter elevador. Vai, claro, alguma coisa remanescente, porque nós vamos absorver a energia que se encontra na garagem. Então uma parte a gente leva para casa. Mas esse Ti condensado, né, comprimido, ele vai se transformar em Chá e vai ficar lá embaixo na garagem. Já é ruim porque é subterrâneo. Imagine ele comprimido lá naquela situação, porque ele procura uma fuga e dependendo da situação a garagem não vai deixar ele escapar, né? E você acaba tendo uma impregnação de energia lá dentro. Então
não é raro a gente ouvir o pessoal de condomínio reclamando, porque ciclano ralou o carro do fulano, ou o outro estava entrando e teve que brecar para não bater no que estava saindo, né? Porque existe os prédios que todo mundo entra e sai pelo mesmo portão, aí tem aqueles espelhos para um controlar o outro, farol baixo, farol alto. Então, mas existe, mas por quê? Tudo por causa da energia que está sendo levada no vácuo daquele carro, que principalmente entra com muita pressa para dentro da garagem, né? Então isso é legal pesquisar. Se vocês não moram em apartamentos, né, ou se vocês tiverem possibilidade, são vizinhos, dá uma olhadinha de vez em quando, faz aí como a gente chama um laboratório, né, e fica olhando para ver como que o pessoal entra e sai desses condomínios, né? Realmente parece que o pessoal está com muita pressa, o pessoal está ansioso, o pessoal está nervoso, e isso transmite, porque eles acabam levando isso para casa. Na casa de uma residência térrea ou um sobrado já nem tanto, né? Porque são poucos moradores, normalmente o pessoal entra mais tranquilo. Mas é uma maneira de avaliar, né? Então essa é a primeira parte. Tem, como eu falei, que você pode avaliar as energias pela numerologia, mas hoje vamos ver só a parte que a gente chama de visual, né? Que é para você poder trabalhar isso. Aí outra coisa que a gente vê muito, né? Na questão de situações são os caminhos do portão até a casa, né? Eu comento, a gente vai estudar isso mais à frente, né? Porque isso está muito dentro dos projetos, mas eu sempre comento que é para o pessoal dar uma olhadinha, porque às vezes vocês já querem iniciar fazendo alguma coisa, né? Então, para não errar, a gente já orienta no início, porque realmente são coisas que acontecem bastante. Então, se você tem do portão até chegar à sua porta uma distância e essa entrada do portão até a porta principal foi em linha reta, não é legal, porque o Ti ele vai começar a pegar velocidade e vai se transformar num Tchá. E aí quando ele entrar na sua casa, ele já vai querer sair. Então praticamente ele leva tudo que tiver na frente, né? Prosperidade, saúde, relacionamentos. Então é legal que a gente mantenha o Ti sempre naquele movimento em espiral, bem tranquilo e sossegado. Então o que se recomenda? Existindo a possibilidade, você faz um caminho, né, ondulado, um caminho de curva, não em linha reta, como está na imagem B, que seria o ideal. Aí o Ti vai andar tranquilão, vai lá fazendo o seu movimento em espiral e vai chegar tranquilo e vai, como diz, energizar a sua casa e vai transformar tudo em harmonia. É muito legal fazer dessa maneira, mas quando não existe, lá na frente nos projetos a gente vai entrar nesse item e aí vamos ensinar algumas maneiras de você trabalhar essa entrada da casa. Uma outra situação que também é muito comum é casas que estão em junção de duas ruas e essa junção se transforma em um T. E justamente esse T, a casa está bem de frente para essa energia. Isso acarreta vários problemas, entendeu? Em todos os aspectos. Problema de saúde, problema financeiro, né? Porque a energia ataca demais a casa, dependendo do fluxo da rua, vai ser cada vez maior e o Tchá sempre vai estar imperando nessa situação. Então você precisa criar uma barreira. A barreira natural que nós sempre recomendamos é que você faça uma cerca, né? De preferência que tenha vegetação, né? Então a gente faz aquela cerca viva, né? Com arbustos baixos de uma certa altura, né? E se for possível também, dependendo da situação, colocar árvores, né? Não havendo possibilidade de colocar árvores, tente fazer a cerca viva da melhor maneira possível. Uma outra maneira, parece simples, né? E realmente e também às vezes o pessoal fala, mas você está de brincadeira, né? O que a gente faz? A gente vê a condição, tenta medir a energia, né? E o que nós colocamos? Fazemos um jardinzinho lá, bem simples às vezes, né? Dependendo, se quiser fazer um jardim mais sofisticado, tudo bem, mas um jardim. E nesse jardim você coloca um catavento. Esse catavento, né, de preferência seja um catavento de boa qualidade, né, que existe em lojas, né? Para quê? Porque o movimento do catavento vai permear o Ti de uma maneira mais tranquila.
Parece, né, coisa assim de história, mas funciona. Se você pega e coloca o catavento próximo da casa, né, como a gente diz, camuflando nesse jardim como se fosse uma decoração, as outras pessoas nem vão é, entender, né, vão achar que é simplesmente um jardim decorado e o catavento é um símbolo normal, né, mas ele vai ajudar em muito o Ti permanecer no movimento natural. É legal porque esse tipo de situação é muito ruim para a casa. Então eu sempre recomendo porque além de ser ruim, ele também é muito comum. Muitas casas existem nessa situação. Então é legal a gente começar logo de início avisando essa parte para vocês poderem avaliar. Aí depois a gente comenta aqui, nós vamos trabalhar a questão das escolas, né? Então, existem muitas escolas de Feng Shui, né? E no nosso caso, nós vamos trabalhar os estudos pela Escola da Bússola, né? Que é uma das escolas mais utilizadas no Oriente, né? Apesar que é uma escola muito técnica, com bastante conhecimento. A gente vai trabalhar uma parte dessa escola, né? Não tudo, porque uma das coisas dessa escola é a Lupan, que é a bússola no caso, né? Ela é só feita na China e o valor dela realmente é muito exorbitante, é caríssima, né? Então o que a gente faz? Nós substituímos por uma bússola comum e uma transparência que é a cópia de algum dos discos da bússola Lupan, né? Mas que para nós é muito útil e a gente vai trabalhar em cima disso. Aí a gente procura as 8 direções, né, dos pontos cardeais, através da bússola a gente vê qual é a direção da entrada principal, que nem sempre é a porta da sala, né? E aí trabalhamos em cima e dividimos a planta nos 8 setores, nos 8 palácios, nos 8 pedaços, aí vai depender de como vocês quiserem chamar. Normalmente eu gosto muito de chamar de 8 palácios, que é a maneira mais conhecida, né? Depois da escola da bússola, nós iremos trabalhar a escola da formas, que é a questão que analisa o relevo do terreno, a situação, a própria forma do terreno, da casa, das casas em volta da residência analisada, se existem prédios na frente, quais são as informações que esses prédios passam, né? Qual o elemento daquele prédio vizinho e também o que existe dentro do imóvel. Né? Então, se você vai avaliar os móveis, você vai ver qual é a mesa, se é redonda, se é quadrada, se é retangular, a mesma coisa um armário, a mesma coisa um guarda-roupa, né? Tudo isso faz parte da escola da forma, que ela se utiliza da forma dos objetos e também da maneira como eles estão dispostos. Né? Então você vai trabalhar em cima disso. E depois temos a escola Basai, né? Que é a famosa 8 palácios, que também utiliza a bússola e que eu gosto de trabalhar em conjunto com a escola da bússola. Né? Essa é uma escola mais recente, o pessoal fala que é datada de 300 anos, mas acreditamos pela situação dos conhecimentos devem ultrapassar mais de 1000 anos. Né? E aí você utiliza a bússola e faz a divisão do imóvel em 8 palácios, né? Que seriam 8 pedaços. Né? E aí a gente trabalha, que também é uma das escolas que para mim tem muito mais resultados. Né? Ela mostra para a gente dos 8 palácios quais são os 4 mais auspiciosos e os 4 que são mais prejudiciais às pessoas. Aí ao mesmo tempo, quando nós calculamos o minguá pessoal, né, a gente compara o mapa da casa com o mapa dos moradores e aí nós podemos trabalhar em cima das energias e ver quais são os locais mais propícios dentro daquele imóvel para cada um dos moradores. E por fim, nós teremos a escola do Chapéu Negro, né, que é conhecida como Escola do Budismo Tântrico. Essa escola foi fundada pelo Thomas Liang, que era um mestre chinês também, né, veio para os Estados Unidos e viu uma possibilidade de utilizar os seus conhecimentos com certas adaptações para o Ocidente. Foi a escola que mais se difundiu no Ocidente, né, por a gente ter uma vida totalmente diferente dos orientais. Então, esses ensinamentos acabaram sendo mais viáveis
para nós do Ocidente que temos uma visão diferente, né? Não é a minha preferência na hora de fazer os projetos, né? Mas é a mais conhecida no Brasil. Então eu sempre acabo ensinando porque eu acho que é importante o cliente, né? No caso a pessoa que nos contrata, ele ter opções. A gente na hora de vender, nós passamos a todos quais são as informações e ele escolhe qual método. É obviamente que a gente sempre vai fazer o possível para utilizarmos o nosso conhecimento. E eu, preferencialmente, prefiro muito mais a escola da Bússola e o Basai, porque eles agregam muito mais, como a gente fala, recursos para poder ter um projeto muito mais satisfatório. Mas não deixa de ser uma escola boa, porque ela utiliza muitas coisas da parte esotérica, né? Ela trabalha muito com essa parte da intuição, né? E utiliza o conhecimento tanto do budismo tântrico, né? E o conhecimento do Feng Shui. Então, não deixa de ser uma opção também favorável e claro que a gente pode trabalhar com todos. A ideia é que vocês tenham o conhecimento das quatro escolas e assim possam agregar no seu trabalho e ter uma qualidade superior. E assim a gente vai parando por aqui. Agradeço e até a próxima aula que nos veremos logo logo. Um abraço. Valeu, obrigado, hein?